Faço questão de anunciar essa moça, a Jennifer de Deus, porque ela trabalha numa casa que fica longe daqui, lá no interior, lá em Morungava, que é dentro da nossa cidade, né? Mas que é a nossa cidade, por ser muito grande, tem cenários muito diferentes. E eu tive a oportunidade de por 2 vezes estar lá em Morungava, na Sociedade A Caminho da Luz, e essa moça me recebeu com tanto carinho que eu pensei, é a chance de eu tentar devolver todo o carinho que ela me fez, todo o grupo, né, de lá da Sociedade A Caminho da Luz fez pro nosso coração quando estivemos lá. Então, com vocês, a partir de agora, conosco, né, com todos nós, a Jennifer de Deus vai nos falar Quem Serve Prossegue, que é do livro Fonte Viva. Tudo contigo, a próxima meia hora é tu, tá, Jennifer? Gente, eu não fiz a prece. Vem do meu lado. Eu acabei não fazendo a prece. Estava tão preocupada em apresentá-la que esqueci de pedir a Deus, a Jesus, depois desse banho de luz que tivemos aqui nas preces e radiações, e depois com essa voz maravilhosa que a Nicole nos presenteou com uma outra oração, pedimos, Senhor, que ampare e proteja a Jennifer nessa noite, que a mensagem que ela nos traga possa tocar no coração, atender a necessidade de cada um de nós. E que assim seja. Eu vou aproveitar aqui, que a pessoa, quando ela é míope, ela gosta de algo que aproxima. Sim, é por isso que tem isso. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Eu nem preciso falar muito, né? O carinho que a gente recebe entrando nessa casa. A Ionara agora, muito obrigada pelo carinho. A gente sente a sintonia com as pessoas, né? Então a gente acaba se identificando, abraçando, querendo estar perto. E me desculpe qualquer coisa, porque a minha garganta não está boa e a gente acaba fazendo as nossas preces em casa pensando, mas eu quero tanto ir lá, eu preciso tanto ir, né? Então, Deus nos ajuda, nos ampara quando a gente quer, a nossa vontade é firme, né? E já dando início ao nosso tema, né? Quem serve, prossegue. Nós estamos aqui para servir. Agradeço, João, muito obrigada pelo tema. Eu não vou dizer que quando eu estava lendo eu pensei, olha a roubada que ele me meteu, né? Eu vou preferir agradecer o desafio, né? Porque foi muito bom. A gente com essas deficiências da matéria, garganta, gripe, pensando, nossa, vamos ler. Poxa, quem serve prossegue, tá? Esquece a dor, vamos, né? Então, literalmente a mensagem primeiro para quem estuda, né? Então, vamos lá. Obrigada. E vou dividir com vocês. Vamos primeiro ler a mensagem para a gente entender do que estamos falando, né? Quem serve, prossegue. Fonte Viva, mensagem 82. Já começa lá com uma passagem do Evangelho de Marcos que diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E continua a nossa mensagem, Emmanuel, que diz assim: a natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem em terra, de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens.
Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desfela-se em benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que ser servido. Quem serve, prossegue. É uma mensagem muito linda e muito envolvente. E às vezes a gente se perde dentro desse entendimento, a gente fica divagando, tentando entender, tentando fazer essa mensagem caber nas nossas vidas. Então, esse é o nosso propósito hoje, tentar esmiuçar um pouquinho mais e compreender o que ela está se referindo. Primeiro começa a falar da natureza, as coisas da natureza. E aí nós lembramos aquela frase famosa de Lavoisier, que era um químico francês lá do século XVIII, que diz assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que isso nos remete? A natureza está sempre se transformando, está sempre em transformação. Não cessa, não vive uma inércia, está sempre se refazendo. Tudo que nós estamos vendo aí, essas revoluções climáticas, foi porque nós estragamos a natureza. E quando nós pensamos essa semana, temporais, chuvas fortes, ventos, é para limpar. A gente morre de medo, né? Eu particularmente morro de medo. Mas limpa, está limpando o ar. É a natureza se reconstruindo dentro das ferramentas que tem. Então, a natureza está sempre em constante transformação. E Emmanuel nos compara, ou nos convida a essa comparação da natureza em transformação, num trabalho constante. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 674, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é da lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é a lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as necessidades e os gozos. Então, essa natureza que a gente fala como se fosse algo além, ela faz parte do todo, do nosso planeta. Nós fizemos parte dessa natureza. Então a lei, as leis naturais, as leis de Deus, engloba tudo, inclusive a nossa própria atitude. Nós fizemos parte dessa natureza. E aí fala a necessidade, obriga o homem a trabalhar mais, e a gente fica se remetendo lá aos nossos trabalhos, a questão financeira, como a vida está cara hoje em dia. As pessoas perguntam: está barato tal coisa? Não existe mais nada barato, né? Não existe, está tudo caro. É assim. E aí a gente trabalha para poder adquirir. Isso nós estamos falando na questão material. Ah, mas o Espiritismo falando na questão material? Sim, porque como falamos aqui, é a lei do trabalho, e também está incluída a questão do material.
Nós não estamos fazendo o ciclo andar para aquisição, e sim para melhoramento. Nós precisamos do progresso material. A questão é que a gente acaba levando para o lado que só, quando falamos na lei do trabalho, é só a material. E esquecemos do nosso trabalho, como seres imortais neste planeta. Nosso trabalho evolutivo. Nós não estamos aqui a passeio. Nós viemos com um propósito. Não estamos aqui porque como é bom viver essa vida material. Porque tem horas que a gente para pensar, meu Deus, para esse barco que eu quero descer. Mas não é por causa disso, é um propósito. Nós precisamos dessas questões materiais. Eu gosto muito de uma parte do Evangelho, se eu não me engano é no Cristo Consolador, que diz: Jesus venceu a matéria. Como é que se vence a matéria? Na matéria. Por isso nós precisamos estar aqui, vivenciando as coisas da matéria. Não pertencendo, mas vivenciando. E lá na continuação, no Livro dos Espíritos, na questão 675, Kardec pergunta: por trabalho se deve entender a ocupação material? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. O corpo trabalha. Agora, essa noite, vai todo mundo lá dormir, deitar na sua cama, dormir. O corpo continua trabalhando. As células, o organismo continua trabalhando para que a gente possa se restabelecer para o dia seguinte. Então, é um trabalho constante, faz parte da natureza. Nós vamos dormir e o nosso espírito também vai continuar ativo, porque quem precisa do descanso é o corpo. Nós estamos em constante trabalho. E quando nós falamos que não estamos aqui a passeio, é porque é um recanto educandário este planeta, essa encarnação, todas as encarnações. Viver na matéria é um educandário, é uma escola. E assim como as crianças vão para a escola porque precisam de um processo de desenvolvimento intelectual, físico, o espírito também está em processo espiritual. Então, este processo é o nosso trabalho como espírito. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós acabamos esquecendo disso. E ficamos estacionários. Não preciso. Tá boa a vida do jeito que tá. E vem as situações da vida e nos empurram, nos impulsionam para frente. Mas nós não somos mais inocentes. Nós costumamos dizer que a pessoa que entrar da primeira vez nesta casa, ou em qualquer outra, mas que entre a primeira vez e ouve a mensagem, ela já não é mais inocente, ignorante no entendimento. Mesmo que seja um momento. Não é mais. E nós temos esse entendimento. Então, não nos cabe mais essa inércia. Jesus, quando esteve conosco, encarnou neste planeta, porque ele encarnou. Ele não veio em outras encarnações aqui neste planeta, fisicamente. Ele encarnou neste planeta como responsável que é, governador do nosso planeta. E como diz a mensagem, ele veio para servir. Ele veio para dar o exemplo do que nós devemos fazer. Ele veio nos mostrar o caminho. Por isso que ele veio para servir. Ele não precisava vir encarnar, mas ele escolheu. Escolheu para nos auxiliar. Como governador do nosso
nosso orbe, ele cuida de cada um de nós. Tem uma passagem também bastante conhecida que a mãe pede a Jesus que coloque um dos seus filhos à direita e o outro à esquerda, que sente à sua direita e à sua esquerda. E Jesus pergunta: mas eles podem beber do mesmo cálice que eu? Numa referência não do cálice material, mas da atividade. A gente vai pensando, vai entendendo. Sentar ao lado de Jesus. Jesus lá está sentado? Jesus está lá naquela nuvenzinha, olhando para baixo, vendo que nós, né, um monte de formiguinha andando. Jesus está trabalhando. Como governador do nosso planeta, ele cuida de mais de 8 bilhões de pessoas. Não desampara nenhuma. Será que ele tem condições de ficar sentado? Ele está trabalhando. E nós, o que estamos fazendo? Ó Deus, me ajude. Me ajude a resolver tal problema. Me ajude a conseguir aquilo que eu preciso. Se Jesus é ocupado, imagina Deus. Porque Jesus cuida do planeta Terra. Deus é do universo. Ele está ocupado para nós? Não. Ele está trabalhando constantemente. Mas ele sempre nos auxilia. Mesmo assim, ele sempre nos auxilia. Aí entra muito alguns ditados que nós temos, né? Precisa que algo seja feito, dá para aquele que tem muita tarefa. Porque ele entende o valor do compromisso, da responsabilidade. E sempre vai achar um tempinho para realizar a tarefa. Agora, aquele que tem tempo bastante, ele já tem aquele tempo porque, né, já não assume responsabilidade. Não, comigo não. Deus é compromissado, mas ele nos auxilia. Mas a questão que estamos aqui para reflexão é: até que ponto nós devemos nos colocar nessa situação? Tem uma frase de Emmanuel que nos chama a reflexão assim, mais, de uma forma um pouquinho mais severa, né, para ver se cai a ficha, como se diz, né? É lastimável o abuso da vontade divina quando não buscamos a parte que nos cabe. Nosso compromisso. Os médicos, professores, estudiosos da atualidade já estudaram bastante esse ponto e diz que os pais que fazem o que o filho, a criança, tem capacidade de fazer, estão prejudicando no desenvolvimento da criança. Se a criança tem condições, deixa ela fazer. Isso são os médicos, professores, pessoas que estudam para isso. Chegaram nessa conclusão. Deus já sabe disso, ó. E é por isso que Ele colocou a responsabilidade da nossa vida em nossas mãos. Nos auxilia, mas o compromisso é nosso. Como estudiosos da doutrina que nós somos, nós sabemos que partimos do ser simples e ignorante para chegar na angelitude. É nossa escolha o caminho que nós vamos seguir. Nós podemos sair lá dos simples e ignorantes e caminhar numa linha reta até chegar na angelitude. Quem é que faz isso aqui? Nenhum de nós. Ok, está tudo certo. Este caminho do simples e ignorante até a angelitude é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Podia ser uma linha reta, mas a gente sobe, a gente desce, a gente dá uma volta, fica parado um pouquinho para descansar, porque a gente cansa, né? Então a gente para um pouquinho e depois continua. Esse é o livre-arbítrio. Nós vamos chegar, mas é o caminho. Aí tem aquela musiquinha, acredito que todos conheçam, mas é tão bonita, que diz assim: não é chegar ao topo do mundo e dizer que venceu, é saber que a escalada te fortaleceu.
É este o propósito. Este caminho é tão importante, mais importante inclusive do que a chegada. E é por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio. É as nossas escolhas. É o que nós determinamos para nós. E cabe a nós fazer boas escolhas. Aprender com as dificuldades e seguir. O importante é a gente entender que aquela frase que a gente costuma repetir muitas vezes, até por hábito, Deus quis assim. Nem sempre é uma verdade. Nós sabemos que Deus sempre permite que as coisas aconteçam dessa forma. Mas nem sempre Ele quis assim. Deus não quer ver nós passando trabalho, sofrendo. Por Ele nós seguiríamos essa linha. Mas Ele sabe o quanto é importante para nós essas voltas que a gente dá. Então Ele nos permite experimentar. Porque quando a gente chegar lá na angelitude, nós vamos entender tudo o que passamos. Jesus passou por este caminho. É o ser mais evoluído que já esteve encarnado no nosso orbe. Ele conhece esse caminho, então Ele conhece as nossas dores. E é por isso que Ele nos auxilia tanto. Então, vai do nosso aprendizado. É avaliar as coisas que nos acontecem. Eu podia ter evitado? Tinha um caminho melhor? Se não, ok, faz parte. Mas se poderíamos, vamos mudar. E não é no sentido de culpa. Nossa, mas eu vou ficar sempre olhando para trás e me penalizando por coisas que aconteceram. Não, é uma questão de aprendizado. Também uma frase famosa de Chico que diz: não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos recomeçar agora e criar um novo fim. Nós só vamos criar um novo fim se nós olharmos para trás e reconhecermos nossos erros e fazer diferente daqui para frente. Porque se nós continuarmos com as mesmas atitudes, nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Então, o que eu posso fazer de melhor? Este caminho eu já entendi que está errado. Não vai me fazer bem. Então, vamos tentar fazer de uma maneira melhor. Tem uma historinha que é bem interessante, eu escutei numa palestra do Haroldo Dutra Dias. Quem não conhece, procura lá no YouTube, tem várias palestras muito boas. E ele nos conta uma história para a gente entender as nossas escolhas, entender como funciona a questão da reencarnação. Conta a história de um rapaz, vivia numa fazenda. Quando ele fez 18 anos, ele pegou o cavalo e foi explorar a fazenda. Ficou andando pelas terras, até chegar na divisa. Quando chegou na divisa da fazenda da família dele para do vizinho, tinha uma cerca separando, e ele olhou para as terras do vizinho e viu um córrego muito bonito. Eu quero para mim, que lugar bonito. Aí ele foi lá e trocou a cerca de lugar. Simplesmente trocou para ficar com o córrego nas terras da família dele. Obviamente, o vizinho ficou sabendo e houve um atrito, houve uma briga. Mataram o jovem de 18 anos. Quando ele chegou no plano espiritual, deu de cara com seu mentor, ele perguntou: o que está fazendo aqui? Era para voltar para a pátria espiritual lá pelos 90 anos, com 18 anos chegou aqui, o que aconteceu? Aí ele explicou para o mentor: eu vi o córrego, eu quis. Não, está errado, não pode, volta lá. Só que dessa vez vai voltar e vai nascer na família do vizinho, não na sua, vai na outra família. Então ele reencarnou na família do vizinho, passando por todas aquelas adversidades, afinal de contas, né, tinha algo ali para ser resgatado. Completou 18 anos, pegou o cavalo e foi explorar
a fazenda. Foi, andou até chegar na divisa. Chegou na divisa, ele olhou para as terras do vizinho, que era dele na outra encarnação, e viu o córrego. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa, esse córrego está me lembrando alguma coisa. Vejam que ele já não tomou nenhuma atitude no momento. Ele voltou para a sede. Foi lá ver os documentos da fazenda e descobriu que o córrego pertencia à família dele, aquela família que ele estava vivendo. Então ele voltou lá, aí sim ele trocou a cerca de novo. Trocou. As famílias descobriram, a situação ficou novamente feia, mataram o jovem. Aí ele voltou para o plano espiritual. O mentor dele, de novo aqui? Veio cedo demais, o que aconteceu? Aí ele foi explicar. Eu resolvi o problema, porque se fui eu que troquei a cerca, eu resolvi, eu botei no lugar. E aí aconteceu isso. Aí o mentor dele ficou, tá, vamos fazer o seguinte, tu vai voltar e vai voltar na mesma família, na primeira, a que pertencia realmente, volta lá. Esquece a cerca e não olha mais para a cerca, volta. Então tá, ele voltou, reencarnou naquela primeira família, fez 18 anos, pegou o seu cavalo, foi explorar a fazenda, chegou lá no limite, viu o córrego e ficou pensando, tem alguma coisa com esse córrego, tem alguma coisa que está me chamando a atenção. Voltou para a sede, um pouquinho mais evoluído, né? Porque ele foi descansar, pensando no córrego, mas ele foi descansar. Ao adormecer, o mentor dele foi falar com ele em desdobramento. Disse para ele, fulano, esquece a cerca. Esquece, não pensa mais nisso, esquece. E aí sim, ao acordar, quando ele lembrava da cerca, ele não, eu tenho que esquecer, não sei porquê, mas eu tenho que esquecer. E aí finalmente a cerca ficou no seu lugar. E não mexeram mais. O que essa história nos faz entender? Quando nós falamos de reencarnação, a gente começa a pensar, eu tenho que corrigir as minhas faltas, eu tenho que resolver os problemas, eu tenho que devolver a cerca para o lugar, eu tenho que botar a cerca no lugar. Mas a questão que nos remete a essa história é que o problema nunca foi a cerca. Nunca foi a cerca. Ele precisava voltar para que houvesse a paz entre eles, para que pudesse resgatar aquela convivência fraterna, e não a cerca. Não era a cerca. Focava a sua atenção, o seu projeto reencarnatório em algo material. E a questão estava além daquilo ali. Só quando ele entendeu ou conseguiu aquele alerta de que deveria deixar de lado, foi que ele compreendeu o verdadeiro sentido da encarnação dele e conseguiu seguir adiante. Então são coisas que nos fazem lembrar, que fazem a gente repensar as nossas vidas. Qual é o objetivo para estarmos aqui? É evoluir. E o que nós precisamos para essa evolução? É o que nós chamamos de reforma íntima. É analisar o que a gente precisa. Então, já é sabido, a gente comenta com frequência, mas quando a gente pede paciência, o que a gente recebe? Não é dificuldades? Para que a gente possa exercitar a paciência. Quando nós pedimos dinheiro, estou precisando de dinheiro,
O que nós recebemos? Trabalho. Eu lembro de uma situação, já faz muito tempo, uma companheira nossa que falava assim, nossa, eu estava tanto precisando de dinheiro, a situação estava difícil. E aí eu ficava rezando, ó Deus, arruma uma saída. Aí o meu chefe chegou e começou, pode fazer hora extra hoje? Fica no final de semana, eu te dou um adicional. E ela pensou, eu não queria. Mas aí eu lembrei das preces que eu fiz, que estava precisando de dinheiro. Então, tá aí a oportunidade, é um trabalho. Quando nós pedimos amor, quero aprender a amar. Quem é que aparece para nós? O príncipe encantado ou o sapo? Para que a gente aprenda com essas pessoinhas difíceis o verdadeiro sentido do amor. Quando nós pedimos empatia, tenha empatia comigo. Nos aparecem situações tão reversas e a gente olha assim, é tão natural, é uma expressão popular hoje em dia, né? Já vem esse povinho com mimimi. Aí uma vez eu vi uma explicação. O que é o mimimi? É a dor do outro que a gente não sente. Então é muito fácil a gente apontar para o outro e dizer, tá reclamando de barriga cheia. A gente não está sentindo. Pedimos empatia e falamos em mimimi. Empatia é o contrário, é a gente entender. Eu posso não sentir a dor, mas eu entendo. Então essas são as oportunidades que nos chegam. E a oportunidade de quê? De trabalho. Por quê? Porque o mérito é para ser nosso. Lembra lá do nosso caminho a percorrer? É neste caminho que nós vamos aprender. E quando chegarmos lá, no lugar onde devemos, na angelitude, é por mérito nosso. Olha como Deus é generoso. Seria muito fácil, né? As coisas acontecem porque Deus quis assim. Então a gente segue a vida do jeito que a gente quer e as coisas vão acontecendo. É Deus. Não. Nós temos que trabalhar. Arregaçar as mangas e ir trabalhar. E já estamos no final. Uma historinha curtinha assim, que é bonitinha pra gente, para encerrar a nossa reflexão de hoje. Um homem perguntou a Deus, para que serve o horizonte? Porque toda vez que eu caminho em direção ao horizonte, ele fica mais longe. Se eu dou um passo em direção ao horizonte, ele se afasta um passo. Se eu caminho quilômetros em direção ao horizonte, ele se afasta os mesmos quilômetros de mim. Então, para que serve? Não serve para nada. Deus sorriu e lhe disse, mas é justamente para isso que serve o horizonte, para fazê-lo caminhar. Muito obrigada a todos os irmãos. Espero que possamos refletir nas nossas vidas, né? Porque aqui dentro é fácil, lá fora é que está o desafio. Mas a gente continua praticando, tentando, se envolvendo. Mas é isso. Obrigada. Posso agradecer? Posso. Já fiquei na abertura, já fico na saída também, que é para completar o trabalho. Então vamos continuar nesse clima gostoso, nessa harmonia plena que estamos aqui. E vamos nos encaminhar para o passe espiritual, pedindo ao bom Deus, a Jesus, que neste momento seus enviados estejam nos amparando, nos assistindo, depositando sobre nossas cabeças, em nossos corações, um pouquinho daquele bálsamo, daquele remedinho que a gente vem buscar aqui. Senhor Jesus, sabemos que tudo vê e tudo sabes, e por isso te pedimos que alivie nossas dores, que melhore, Senhor, as nossas condições de te seguir e de te servir. Muito obrigada, Senhor, por tudo que nos dás diariamente. Muito obrigada, Senhor,
pelo sol, pelo vento, pela chuva. Te agradecemos e neste momento encerramos o trabalho de palestra de hoje. E que assim seja. Obrigada, minha flor. Obrigada por ter